Então tá, pessoal, bom dia, vamos lá, vamos começar nossa aula de circuitos elétricos 1. Estamos indo para a última parte do conteúdo, né? Na última aula nós começamos, então, a ver capacitores, né? Os capacitores, vimos o princípio de funcionamento, né? Vimos os tipos de capacitores. E hoje a gente vai continuar, então, a ver o funcionamento do capacitor, tá? Então, na última aula nós vimos esta equaçãozinha aqui, né? Que é a principal, uma das principais equações, né, do capacitor, né? Tem uma outra equação que nós vamos ver na sequência, que é essa mesma equação na forma integral, tá? Da forma que está mostrada aqui é na forma diferencial, ok? Então, essa, pelo menos uma das duas, é interessante a gente pegar e lembrar, tá? E a principal aplicação, depois a gente vai pegar e vai calcular a corrente, então, a partir de uma forma de onda, agora de tensão, né? Então, nós vamos aplicar uma tensão aqui nesse... Vai entrar a equação da tensão agora aqui, ó, e nós vamos ter que fazer a derivada dessa tensão, multiplicar pela capacitância para dar o valor da corrente, ok? Então, na última aula, nós vimos que quando a gente tem uma tensão constante, né? A derivada de uma constante vai dar corrente igual a zero, ok? Porque para que eu tenha corrente circulando, de certa forma, no capacitor, nós temos que ter variação. Tá? Então, uma forma de onda que não varia, então ela não possui corrente. Tá? A corrente vai ser igual a zero. Então, quando nós temos uma tensão constante aplicada no capacitor, o capacitor ele vai se comportar como um circuito aberto. Tá? Então, nós vimos na última aula, eu fiz para esses dois perfis de tensão aqui, né? Duas formas de onda de tensão. Nós vimos então aqui onde nós temos uma tensão constante, derivada de uma constante é zero, então teria zero de corrente. Onde tem uma rampa aqui, ó, a gente chama isso aqui de rampa, né? Uma tensão subindo, então tem variação positiva, então a corrente vai ser positiva. E aqui é uma rampa decrescente, né? Descendo, então eu estou descarregando o meu capacitor, então a corrente é negativa, tá? Isso aqui é como se fosse uma caixa d'água enchendo, né? Então, nesse ponto aqui, a caixa d'água não está enchendo. Então, se não tem água entrando na caixa d'água, tá? Então, o nível da água fica constante. Então, a tensão é como se fosse o nível da água da caixa d'água. Aqui eu estou aumentando o nível, então está entrando água dentro da caixa d'água. Então, tem corrente. A corrente é como se fosse o fluxo de água. E aqui eu estou tirando água de dentro da caixa, então o fluxo é negativo. Tá? E aqui eu não estou variando o nível da caixa d'água, então não tem água entrando. Tá? E aqui, pessoal, nessa outra forma de onda é a mesma coisa. Ó. Se nós tivermos aqui, ó, digamos que a caixa d'água está vazia, tá? Estou com a minha caixa d'água vazia. E daí, abruptamente, minha caixa d'água está cheia. Tá? Eu precisaria que tivesse um fluxo infinito de água entrando nessa caixa d'água para que ela variasse abruptamente de, digamos aqui, 0 metros de altura de nível d'água até 10 metros de altura d'água. Tá? Então, para ter uma variação abrupta, eu preciso de uma corrente uma quantidade de água infinita dentro dessa caixa entrando, né? Um fluxo infinito, tá? Para conseguir variar abruptamente esta quantidade de esse nível de água, tá? E aqui para o capacitor é a mesma coisa. Então não posso ter variação abrupta de nível de tensão, tá? Em cima de um capacitor, senão eu teria uma corrente infinita, tá? E aqui é a mesma coisa, eu não posso descarregar esse capacitor aqui, ó, de uma abruptamente, tá? Tenho 10 volts aqui, ó, e daí eu tipo, imediatamente após eu teria 0 volt. Tá? Então, eu precisaria ter uma corrente infinita. Esse aqui seria o caso onde eu fecho um curto-circuito em cima do capacitor. Tá? Porque a tensão vai a zero, então é como se fosse um curto. Então, meu capacitor está carregado e eu venho aqui e fecho um curto em cima dele. Eu, na prática, né, eu teria como se fosse uma corrente infinita circulando aqui. Né? Claro que, na prática, né, nós temos a resistência do fio aqui, ó, que ela é bem pequena, mas existe. Tá? Então, se tiver uma resistência aqui de... Se aqui eu tiver 10 volts, tá? E aqui eu tiver 1 miliohm de resistência, 10 volts por 1 mili, vou ter 10 mil amperes aí de corrente circulando, tá? Então, não é 10 mil não é infinito, mas é um valor muito grande, tá? Então, isso deve ser evitado, a gente ter variações abruptas de tensão, né? Ok? Beleza, então aqui eu vou fazer um exemplo, né, pessoal, que é com uma forma de onda assim. Então ela tem uma rampa de subida, tá? Ela vai sair de 0 volt e vai até 10 volts em 2 milissegundos, né? Tem que cuidar a escala. Isso aqui vai ter exercícios lá na lista para vocês fazerem. Então tem uma variação aqui, ó, de 10 volts em 2 milissegundos. Tá? Então, para que eu tenha essa variação, eu preciso de uma certa quantidade de corrente entrando no capacitor, tá? Para ter essa variação.
Ou o contrário, né? Eu tenho uma variação de tensão, quero ver quanto de corrente entrou ou saiu do capacitor. Tá? É a mesma coisa. É que nem a gente usar a primeira lei de Ohm, né? Eu posso... eu tenho a corrente, daí calculo a tensão, ou tenho a tensão e calculo a corrente. Então, tá na mesma. Ok? Nesse caso aqui, a gente tem a tensão e vai calcular a corrente. Através de qual equação? Dessa aqui, né? Se fosse o contrário, se não tivesse a corrente e quisesse saber a tensão, eu teria que fazer uma integral ali, que a gente vai ver na sequência. Tá? Então, se eu tenho a tensão, pessoal, primeiro eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que descobrir qual é a equação. Tá? Qual que é a equação da tensão? Tá? Então, qual que é essa equação? Primeiro nós temos que obter essa equação. Tá? Então, essa equação, esse gráfico da forma de onda aqui da tensão, né? Então, quando eu tenho uma tensão que está variando no tempo de uma forma, digamos, não convencional, né? Isso aqui a gente chama de forma de onda. Tá? É a forma da onda da tensão. Tá? Isso aqui vocês vão ver bastante lá na prática, quando a gente usar um osciloscópio, alguns instrumentos, né? Então, nós vamos enxergar a forma de onda lá na tela de um osciloscópio, que é um instrumento feito para visualizar essa forma de onda de tensão. Tá? Então, essa forma de onda, pessoal, ela é uma forma de onda que a gente chama de uma forma ela é contínua, né? Não tem nenhuma variação abrupta, e ela é contínua por partes. Não sei se o Olinto chegou a comentar isso com vocês, mas algumas equações a gente pode dividir ela em partes. Então, essa aqui, ó, ela é uma equação que vai de 0 até 2, tá? De 0 até 2. Depois, aquele C é de capacitor, o Thiago perguntou. Aquele C. Sim. Esse C aqui, pessoal, é da valor da capacitância do capacitor. Então, aqui seria um C igual a, por exemplo, 100 micro. Tá? 100 microfarads. É o valor da capacitância do capacitor. Tá? Como se fosse a resistência do resistor. Ok? Então, aqui, daí, no caso desse capacitor aqui, ele está tá dado já o valor. Ó, C é 200 micro. Tá? Ok? Então, nós precisamos encontrar a equação por partes. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, daqui até aqui ó, é uma reta. Então, isso aqui vai ser uma equação de primeiro grau. É uma reta. Aqui é outra reta. Então, é outra equação de primeiro grau. Aqui é uma reta também. Então, é outra equação de primeiro grau. E assim por diante. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tá? Não existe uma equação que representa toda a figura. Isso não tem como. Tá? Até tem lá Colinto mais para frente. Vocês vão ver lá séries de Fourier, mas não agora. Tá? Mas agora nós vamos descrever essa equação aqui por partes. Tá? Por partes. Então, vamos lá. Quando eu tenho, no caso aqui, eu não dei a equação, eu só dei o gráfico. Então, vocês precisam encontrar a equação. Tá? Então, qual a equação que representa essa reta de 0 até 2 milissegundos? Então, é dado por uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau ela é composta basicamente por algumas partes. Né? A primeira delas, a equação seria desse tipo aqui. Ó, tá? Ela é que no final das contas a equação vai ser igual àquelas da primeira ordem lá que vocês viram lá no ensino médio, que é igual assim, ó, a vezes x mais b, tá? Uma equação desse tipo aqui. Ó. Só que no lugar do x a gente usa tempo, né? Porque os gráficos estão no tempo e o y aqui é a tensão, tá? Então, quando a gente quer encontrar uma equação dessa a partir de 2 pontos, né? Lembrando que uma equação de primeiro grau a gente precisa de 2 pontos. Se fosse uma parábola a gente ia precisar de 3 pontos. Tá? Então, uma equação de primeiro grau, ela precisa do que? Da inclinação da curva, que é o m, né, que a gente chama, que é a taxa de variação, e o V0, que seria um ponto de ancoragem desse gráfico, né? Então, se eu tenho um gráfico com um ponto aqui, ó, então eu posso ter, aqui seria um T0 e aqui, nesse caso, um V0. Então, eu preciso de um ponto e uma inclinação. Tá? Então, essa reta está passando por aqui, ó, e M é a inclinação. Ok? Se eu tenho um ponto em inclinação, já chega. Agora eu posso pegar com 2 pontos, né? Eu tenho um ponto aqui, por exemplo, um T1 e um V1 aqui, tá? V1. Então, o que eu faço quando eu tenho 2 pontos, um T0, um V0, um T1 e um V1? Eu pego e calculo a inclinação, tá? E daí volta a ser o primeiro caso aqui. Então, como é que eu calculo a inclinação de uma reta? É a variação de tensão dividido pela variação de tempo. Tá? Então, isso aqui para nós é a inclinação da reta. Tá? Então, o que eu preciso? A inclinação da reta, que é um ΔV sobre um ΔT. Tá? T menos T0, porque daí quando eu jogar T igual a... Se eu jogar T igual a T0, então vai eliminar esse cara aqui, vai sobrar o V0, que é o ponto que eu estou avaliando. Tá?
Então, a partir dessa equaçãozinha aqui que a gente calcula a inclinação, ou a equação da reta. Tá? Então, lembrado disso, pessoal, lá no ensino médio? Como é que eu encontro uma equação a partir de 2 pontos de uma reta? Hein? Sim, professor, nós lembramos. Muito tempo que eu fiz ensino médio. Tá, mas você tem que lembrar, isso aí é o básico. Ó. Isso aqui é o que é primeiro ano do ensino médio. Tá? Então, 2 pontos, eu pego um ponto como referência, pode ser qualquer um deles, e calculo a inclinação primeiro, que é o m, tá? Que é uma variação de tensão pela variação de tempo. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, entre 0 e 2 milissegundos, eu quero encontrar essa equação aqui, ó, essa reta. Tá? Então, como é que eu calculo? O meu T0 é esse ponto aqui, ó, tá? E em 0, ela vale 0 volt. Em 2 milissegundos é esse ponto aqui, ó, tá? Então, em 2 milissegundos ela vale 10 volts. Então, seria o meu V1 aqui, tá? Então, o que eu calculo? Eu calculo a inclinação, é a variação de tensão pela variação de tempo. Tá? Então, variou 10 volts em 2 milissegundos. Então, a inclinação é 5.000. Tá? Quer dizer que ele varia 5.000 volts por segundo. Tá? Ou 5 volts a cada milissegundo. Tá? Ok? Então, a minha equação é só substituir aqui. Ó. M é 5.000, T é o T, menos T0 que vale 0, que é esse cara aqui, ó, e o V0 é 0. Tá? Então, a minha equação fica 5.000 vezes T. Ok? Então, essa é a equação que representa essa curva aqui ó, de 0 até 2 milissegundos. Ok? Então, essa é a tensão, é o VC. Tá? É essa equação que nós vamos colocar aqui, ó, tá? Para fazer essa derivada. Então, vai ser a capacitância, que é 200 micro, vezes a derivada dessa equação aqui. Tá? Se eu já desse a equação para vocês, era só fazer a derivada. Tá? Mas eu quero que vocês calculem, encontrem a equação também. Tá? Não é difícil, é bem tranquilo de fazer. Tá? O procedimento é bem padrão. Ok? Então tá, agora nós vamos fazer todas as partes. Então, da primeira parte nós já fizemos, ó. De 0 até 2 mili, deu essa equação aqui, ó, que é o VC, 5.000 T, tá? Agora, qual que é a outra equação? Outra equação é de 2 mili até 4 mili, tá? Então, de 2 mili até 4 mili, eu tenho que achar essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Então, para qualquer valor de tempo, o valor da tensão é fixo, é 10 volts, tá? Então, a nossa equação, o T0 é 2 mili, o T1 é 4 mili e a tensão inicial e final é 10 volts. Então, a nossa tensão não varia, ela vale 10 volts. Tá? Ela já tá pronta aqui. Tá? Se não variou, então a equação vale 10 volts. Tá? Entre 2 mili e 4 mili vale 10 volts. Daí depois é de 4 mili até 8 mili. Tá? Então é essa reta aqui. Tá? Então a gente faz o T0 é 4 mili, o T1 é 8 mili e a tensão variou de 10 para menos 10. Tá? Então vai dar uma variação de menos 5.000. Tá? Então substituindo, nós vamos chegar numa equação que vale menos 5.000 T mais 30. Né? Então, vocês estão vendo que a inclinação dá sempre 5.000, né? Tá? Porque essa inclinação, ou ela é mais 5.000 assim subindo, ou é menos 5.000 descendo. Tá? E esse número aqui, pessoal, é onde ele corta o eixo Y, né? O eixo, então ele vai cortar aqui no 30. O 20 está por aqui e o 30 está por aqui. Tá? Ok? Então, essa outra curva anterior, ela está cortando em zero, né? Porque ela cortou aqui. Tá? E assim a gente faz para todas, né? Entre 8 mili e 10 mili, tá? Daqui até aqui, ela não variou nada, então a curva é menos 10, ó. Menos 10. E a última é de 10 mili até 12 mili, que ela vale, a inclinação também é 5.000, substituindo, vai dar 5.000 T menos 60. Então ele está cortando o eixo da tensão aqui no menos 60, que seria aqui embaixo, ó. Menos 60, tá? Ok? Beleza? Então essas aí são as equações que vocês teriam que encontrar. Tá? Isso aqui nem chegamos em circuitos ainda, isso aqui é matemática. Tá? Ok? Então agora, depois de encontradas as equações, a gente vai pegar e calcular a corrente, que é só fazer a derivada. Tá? É só fazer a derivada. Então, substituindo, quanto que é o valor da capacitância? 200 micro. 200 microfarads, ou seja, 200 vezes 10 na menos 6. Tá? Então, quanto que é o valor da tensão? Ó, a tensão vai entrar aqui dentro. Ó.
Nós vamos pegar a equação dessa parte aqui, daqui até aqui, por partes que nós vamos fazer, e daí substitui aqui dentro. Tá? Então vai dar 200 micro vezes 5.000 T. Então quanto que é a derivada de 5.000 T em relação ao tempo? Isso aqui é com vocês. Quanto que dá essa derivada aqui? Só para ver se vocês estão prestando atenção, né? Quanto que é essa derivada ali? Derivada de 5.000 T em relação a T. A professor, isso aqui não é circuito. Falem. Só cai fora o T ali. Oi? 5 Cortou ali. mil? 5.000. Isso aí. Isso aí. Beleza? Então, essa derivada ali, pessoal, vai dar 5.000. Tá? Derivada de 5.000 T em relação a T vai dar 5.000. Aí multiplica os dois caras ali, vai dar uma corrente de 1 ampere. Tá? Então, a pergunta poderia ser feita ao contrário. Assim, qual é a corrente que, colocada no capacitor, tá? Que o capacitor começando em 0 volt vai fazer com que a sua tensão vá até 10, suba a 10 volts? É uma corrente de 1 ampere. Tá? Então, se a tensão variou de 0 a 10 em 2 milissegundos, significa que tinha uma corrente entrando lá de 1 ampere. Tá? Beleza? Então, é como se fosse uma caixa d'água enchendo, né? Ela estava vazia aqui, ó, subiu para, digamos, 10 metros, né? Fazendo uma equivalência de metro com volt aqui. Subiu para 10 metros, então tinha um fluxo de água de 1 ampere, que seria tipo, sei lá, 1 metro cúbico por segundo, tá? Porque ampere é coulomb por segundo, né? Então é fluxo de elétrons. Então foram vários elétronzinhos lá para dentro, tipo, zilhões de elétrons lá para dentro, e fez com que essa tensão aqui subisse de 0 a 10. Tá? Beleza? Daí no segundo caso, ó, nós temos uma tensão constante de 10 volts. Tá? Então ficou 10 volts constante em cima do capacitor. Tá? Daí a pergunta é qual que é a corrente? Então é só pegar 200 micro vezes a derivada da tensão de 10 volts ali que não varia. Tá? Então a derivada de 10 volts ali vai dar quanto? Derivada de 10 aqui. 0. 0, né? Então eu estou nessa região aqui, ó, onde a minha tensão é constante. Então se não variou a tensão, a minha corrente é 0. É como se eu tivesse enchido a caixa d'água e daí parou de entrar água. Tá? O nível ficou constante. Não variou. Né? Beleza? Bem tranquilo. Segunda parte, ó, eu estou com 10 volts aqui, ó, e a minha tensão está diminuindo. Tá? Tá diminuindo de 10 para menos 10. Ok? Então, o que está acontecendo? Eu estou descarregando esse capacitor. A tensão está diminuindo, ele está descarregando. Então, eu tenho que tirar a corrente de dentro dele. Então, se vocês fazerem a derivada aqui, ó, pessoal, a derivada de menos 5.000 vai dar menos 5.000 mais 30 vai dar menos 5.000. Tá? Então, vai dar menos 1 ampere. Okay? Então, o valor absoluto, pessoal, da carga e da descarga é 1 ampere, né? O mais 1 ampere e menos 1 ampere. Por quê? Porque a corrente ela depende da inclinação, tá? Não depende do valor. Tá? E esse 30 volts aqui, ó, pessoal, ó, na hora de eu fazer a derivada, ele é uma constante, então ele é eliminado. Então, não importa o valor de tensão que o capacitor está. O que importa é a taxa de variação. E a taxa de variação está aqui, ó, no menos 5.000. Tá? Então, esse cara aqui é bem importante. Esse 30 aqui não é importante. Tá? Porque ele é, na hora de fazer a derivada, ele é eliminado. Tá? Ok? Então, por que isso acontece? Porque o capacitor ele tem memória, né, pessoal? Ele lembra dessa posição aqui onde ele estava. E o capacitor, essa corrente menos 1 vai descarregar em relação a onde ele estava. Tá? Então, por isso que tem sempre a tensão inicial e final, né, que nem a gente calculou antes. Ali. Tá? Isso aí é bem importante. Ok? E por penúltimo, né, de 8 mil a 10 mil ficou menos 10 constante. Derivada de menos 10 vai dar 0. Então, nessa região aqui eu não tenho corrente. Tá? E daí eu fui para menos 10. Tá? Estou lá em menos 10. Daí, depois eu vou... A minha tensão está subindo, ó. 5.000 T vezes menos 60. Tá? Então, eu vou derivar essa equação ali de novo. Derivada de 5.000 T menos 60. Então, ó, novamente, esse menos 60 vai ser eliminado da derivada, né? Pela derivada. Vai sobrar os 5.000. Tá? Então, vai dar 1 ampere.
Okay? Então, aqui, para mim sair de menos 10 até 0, eu precisei de 1 ampere, que foi a mesma coisa que eu precisei para sair de 0 até 10. Tá? Então, percebam novamente, pessoal, que o valor da tensão não importa. O que importa é a variação. Tá? Então, lá variou 10 volts em 2 milissegundos. Aqui também. 10 volts em 2 milissegundos. Então, a corrente, nesse caso aqui, ó, pessoal, nesse caso aqui e nesse caso aqui, ó, vai ser o mesmo. Tá? Conseguiram entender isso, pessoal? Isso aqui é o fator chave aí para a gente entender. Tá? Que a corrente ela depende apenas da variação da tensão. Por isso tem uma derivada lá. Tá? Tem uma derivada. Não importa se ela está em 1000 volts ou 10.000 volts, se variou aquela quantidade naquele tempo, é o valor que vai dar a corrente. Tá? Beleza? Pausa para absorção. Beleza, pessoal? Isso não é os circuitos que eu conheci. Não é o mesmo circuito, né? Mas a ideia é legal também. Tá. Tranquilo? Aquele 30 ali, onde é que foi encontrado aquele 30 ali, professor? Na equação, na terceira equação, acho que é. Nesse ali ele foi encontrado aqui. Deixa eu ter que voltar mais. Voltamos ao anterior. Esse 30, ele apareceu aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Tá? Porque eu estou encontrando a equação daqui ou até aqui, ó. Tá? Então, esse 30, ele é onde, se eu colocasse t igual a 0 aqui, ele daria 30 volts. Então, essa equação, se ela continuasse para cá, ó, ela cruzaria o 0 em 30 aqui. Tá? Ela aparece o 30, só que a gente não vai até lá, né? Porque a equação só vale. Então, por isso que não adianta só a equação. Ela tem que também ter o intervalo de validade dessa equação, que ela vale de 4 milha até 8. Tá? Então, fora dessa faixa, ela não vale. Mas o 30 ainda aparece ali. Se fosse outro valor, também não influencia em nada, porque não ia ia tirar a influenciar. derivada anula isso aí, né? Isso. Tá. Tá. Então, no final das contas, quando a gente vai fazer a derivada, ó, a derivada é o M aqui, né? Porque é 5.000, né? Então, quando a gente está calculando esse M aqui, o pessoal, já é a própria derivada, no final das contas. Porque o que é a derivada ainda, né, pessoal? ΔV sobre ΔT. Isso aqui pode ser aproximado por uma variação de tensão por uma variação de tempo. Tá? Como é uma reta, não tem problema. Se fosse uma parábola, daí esse ΔT aqui teria que tender a zero, que daí viraria uma derivada. Mas quando é uma reta, o ΔV sobre ΔT é igual à derivada. Tá? Porque isso aqui ó, é um ΔV, ó, ΔV dividido por um ΔT. Tá? Qual a diferença disso aqui para isso aqui? É que a derivada, esse ΔT, ele é minúsculo. Tá? Ele é muito pequeno. Tá? Então, como é uma reta, ó, a variação daqui até aqui, pessoal, é a mesma daqui até aqui. Tá? Agora, quando é uma curva, a variação aqui é diferente dessa daqui até aqui. Tá? Daí a gente tem que usar uma derivada, né? Porque daí ele tem as variações mudam. Agora, numa reta, as variações são as mesmas. Então, vai dar. Por isso que é bom usa a derivada sempre. Tá? Usa a derivada sempre, porque sempre funciona. Tá? E? Tranquilo? Então tá. Então, se a gente fizer o gráfico, né, agora da corrente, ó, então aqui, ó, para carregar, então esse capacitor, né, que eu chamo de carregar, é quando eu saio de 0 até 10 volts. Então eu preciso de 1 ampere, ó. Então fica um gráfico assim, tá? Lá em cima, ó, não está variando a tensão e o meu gráfico fica constante, então a corrente. Tá? Não está entrando água na caixa d'água, tá? Desliguei a torneira. Agora aqui, ó, eu abri a torneira e estou esvaziando a caixa d'água. O nível de água está descendo, tá? Então aqui eu vou precisar tirar a água da caixa. Então eu preciso de um fluxo negativo, ó, -1, tá? Daí eu paro de encher, ou paro de esvaziar, nesse caso aqui, né? A minha torneira fica fechada. E depois eu volto a encher a caixa d'água. Tá? Então ela fica positiva, então a tensão começa a subir. Tá? Então é sempre alguma coisa que é incremental ao valor que ele já estava. Então, a partir desse ponto, se eu colocar 1 ampere de corrente, ele vai subir. A partir desse ponto, eu colocar uma corrente, ele vai subir.
tá? Mas sempre vai depender do que tinha antes, tá? Por quê? Porque o capacitor tem memória, tá? Ok? Lembrando, então, que a tensão sobre o capacitor não pode variar abruptamente, tá? Só que a corrente pode. Então, a corrente eu tenho variações abruptas, né? Se eu tenho uma caixa d'água, eu posso abrir a torneira abruptamente. O que eu não posso é variar o nível de água abruptamente, que seria esse cara aqui, ó, que seria o nível, tá? E aqui seria a torneira, tá? Torneira. Ok? Beleza? Então, este é o nosso querido capacitor aí, tá? Conseguiram entender? Então, esses gráficos aqui vai ter exercícios lá na lista para vocês fazerem, tá? Vocês vão ter que fazer, achar as equações, fazer as derivadas ali, e as derivadas vão ser todas por partes, tá? Todas por partes. Beleza? Beleza, beleza. Podemos seguir, então? Dúvidas daqui, tranquilo? Então, tá. Ok, então até agora, pessoal, a gente pegou e fez o quê? A gente entrou com um valor de tensão e calculou a corrente, tá? Só que a gente pode precisar de fazer o contrário, tá? A gente pode precisar fazer o contrário. A gente pode ter a corrente e ter que calcular a tensão. Então, como é que a gente faz isso? Então, aqui eu vou fazer aquela mesma coisa que nós fizemos na aula passada, lá que não dá para contar para o Olinto de novo, né? Que é a gente vai considerar a derivada como um quociente, aqui novamente, tá? Então, a gente faz o seguinte, ó. Pega esse dt aqui, ó, e passa multiplicando para o outro lado, ó. Pega esse dt aqui, passa multiplicando para o lado, eu inverti a equação, só espelhei ela, tá? Então ficou a capacitância vezes a diferencial de tensão aqui, ó, corrente vezes a diferencial de tempo, tá? E daí o que eu faço? Eu pego e integro dos dois lados, tá? Eu integro dos dois lados, tá? Então, desse lado eu estou integrando em relação ao tempo, ok? Então, essa minha equação da corrente, ela pode ser uma constante ou pode ser alguma coisa que varia no tempo também, não tem problema, tá? Como eu estou integrando no tempo, meus limites de integração aí, que vocês já devem estar quase vendo, ou já viram em cálculo, aqui ó, vocês têm um limite de integração, vocês têm que integrar ela no tempo, tá? Então, vocês vão integrar de t0 até t, ok? E desse lado, vocês estão integrando uma constante em relação à tensão, tá? Vocês estão integrando uma constante. Então, é como se fosse assim, integral de 1 dx, tá? Então, isso aqui vai ser, ou aqui seria uma constante, vamos chamar de constante A aqui, A dx. O que é esse A? Uma constante, um número. Então, a integral disso aqui vai dar A vezes x, tá? Porque é uma integral normal, tá? Então, desse lado aqui, pessoal, o que vai dar? Lembrando que tem os limites de integração, né? Então, esse limite inferior é a tensão inicial, tá? E desse lado, o limite inferior aqui ó, é o tempo inicial, aonde eu comecei a olhar para o capacitor, quando eu liguei a corrente no capacitor, tá? É o momento inicial do capacitor, onde eu começo a analisar dali para frente, tá? Ok? Então, T0, onde vai começar a minha análise, pode ser 0, pode ser qualquer valor de tempo, tá? E V0, pessoal, é a tensão que ele já tinha nesse momento aqui. Tá? Então, eu liguei em 0. Qual que era a tensão em 0? Ah, ela é 10 volts. Ok. Então, a partir desse 10 volts, essa corrente aqui vai carregar ou descarregar o capacitor. Tá? Então, se fosse num gráfico, né? Tensão e tempo aqui, o V0, aqui seria, digamos, o T0, aqui seria o V0. Se a corrente for positiva, ele vai carregar o capacitor, e se for negativo, ele vai descarregar o capacitor. Tá? Ok? Então, eu V0 a tensão inicial e eu vou integrar, né? O que é o integrar? É eu aplicar essa corrente no capacitor e ver o que acontece. Né? Então, a minha saída vai ser o valor da tensão no tempo que eu quiser. Que daí eu substituo depois de fazer a integral. Tá? Ah, eu quero saber qual que é a tensão no tempo 10 segundos. Daí, depois que eu fizer a integral, eu boto 10 aqui, no T. Okay? Então, esse aqui seria como se fosse o meu tempo final. Só que eu não botei tempo final, né? Pode ser o tempo que vocês quiserem, porque a gente pode fazer um gráfico, né? A gente pode ir plotando diferentes tempos finais e fazer um gráfico. Tá? E no tempo final, eu quero saber o valor da tensão, que é o VC. Tá? Então, quando eu fizer essa integral, né? Desse lado vai ficar o quê?
Esse capacitor aqui, tá desse lado, eu já passei dividindo, ó. Daí ficou 1 sobre C aqui, tá? Do lado esquerdo ficou a integral, porque eu não sei qual que é a forma de onda da corrente, né? Então, não dá para integrar sem saber que forma de onda que é, né? Se for um polinômio, uma exponencial, não sei ainda, né? Então, deixa para fazer depois, tá? E desse lado, eu estou integrando 1, né? Porque o capacitor foi para o outro lado. Então, a integral de 1 de VC é o próprio VC, tá? E daí eu vou integrar de V0 até o tempo que eu quero saber, tá? Isso vai ser os meus limites de integração, tá? Daí, o que a gente faz quando tem os limites de integração aqui, pessoal? A gente subtrai esse valor desse aqui, substituindo na equação. Eu não sei se vocês viram isso lá, pessoal, mas se eu tenho assim, eu vou fazer um caso bem genérico, se fosse assim, um f de x aqui, integral de b até a, tá? dx. Então, eu vou integrar essa equação f de x aqui, tá? Supondo que o resultado dessa f de x dê uma função g de x aqui, tá? Não sei qual equação que é, eu vou deixar uma g de x. Então, essa integral vai ser de a até b, ok? Como é que eu resolvo isso aqui? Ó? Isso aqui é g de b menos g de a, ok? É a subtração, tá, dessa equação menos ela subtraindo os limites de integração, tá? Então, se é b em cima, vai ficar o b primeiro menos o inicial, tá? Tinham visto isso aqui lá em cálculo já? Estão vendo? Não? Sim? Ninguém? Estão comigo? Alguém? Contigo eu tô, só que, né? Tá, vocês viram isso aqui lá com o lento ou não? A gente vai ver, acho que quarta. Integral definida, isso aí é. Isso. Então é quarta-feira agora. Tá, beleza. Então, vocês dão uma revisadinha aqui. Tá? Mas é basicamente subtração. Lá o Linto vai falar mais coisas. Tá? Ele vai falar mais detalhes aí Revisada nada, isso aí é um spoiler. É spoiler. Fazer o quê? Né? É que senão eu não consigo avançar aqui. Eu preciso saber disso ali. Né? Tá? Então é basicamente a subtração. Isso aqui tem um significado também, tá, pessoal? Tem um significado. Vocês vão ver lá que isso aqui está associado com o cálculo de áreas. Tá? Áreas de gráficos. Tá? Mas isso, por enquanto, eu não vou falar nada. Vou deixar por Linto. Não, esse aí ele falou que a integral foi descoberta acidentalmente, que era a área lá. A derivada surgiu primeiro, né? Que foi o Newton que usou pela primeira vez para cálculos de velocidades instantâneas e tal, quando ele estava utilizando isso para fazer cálculo de órbitas de planetas lá, né? Na lei da gravitação universal. Agora, a integral também foi ele e o Leibniz lá que descobriram concomitantemente. Mas como é que ele chegou na integral? Né? A integral, na verdade, ela é mais difícil de entender em relação à derivada, né? A derivada é mais, geometricamente, é mais fácil de ver. Mas a gente usa as duas. Né? Tá? Ok? Então, quando a gente faz a integral, pessoal, vocês precisam pegar e fazer a integral e daí subtrair a equação integrada com relação aos limites de integração. Então, aqui ficou VC, né? VC que seria a integral de 1 aqui, né? Porque nós estamos integrando em relação a VC. Então, ficou o próprio VC, como se fosse a integral de 1 de x. Né? Ficou x aqui. Ok? Então, aqui a gente está integrando de V0 até seria VC dt. Ok? Então, a gente vai fazer essa subtração. Disso aqui vai ficar isso aqui substituído ali, vai ficar VC dt, menos isso aqui substituído lá, tá? Que vai ficar o próprio V0. Tá? Então, isso aqui que vai dar o resultado da integral indefinida. Ok? Beleza? Então, isso aqui, pessoal, o que eu quero saber? Eu quero saber a tensão. Tá? Então, eu pego esse menos V0 e passo para o outro lado. Tá? E daí a gente chega na nossa equação final. Então, o que é a tensão do capacitor? Ela é 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente. Tá? Mais quem? Mais a tensão inicial. Né? Porque o capacitor, como ele armazena tensão, a energia que se manifesta na forma da tensão, então eu preciso saber quanto que eu já tinha lá dentro, tá? Para continuar calculando a tensão a partir daquele ponto.
é uma caixa d'água que vocês vão começar a encher e já tinha água lá dentro. Tá? Pode ser que tinha, pode ser que ela está vazia. Se ela está vazia, nosso V0 aqui seria 0. Tá? Então, o que é o V0? O V0 é a tensão em T0. É quando a gente começou a trabalhar com esse capacitor. Tá? Quando a gente ligou o nosso circuito, por exemplo. Tá? A gente ligou o circuito já tinha 10 volts. Então o V0 é 10 volts. Tá? Daí eu estou colocando 1 ampere de corrente e o meu capacitor for de 200 micro, que nem era o exemplo de antes. Né? Daí ele vai subir 5 volts para cada milissegundo. Tá? Ok? Beleza? Então essa aqui seria a nossa segunda equação do capacitor. Então só tem essas duas. Tem a equação na forma diferencial, que é essa forma aqui. Ó. Tá? Isso aqui é a forma diferencial. É a corrente igual a derivada da tensão. Tá? E a outra forma é o contrário. Né? Então a tensão é a integral da corrente. Ok? Então o capacitor, pessoal, é como que é o exemplo que eu estou sempre dando aqui. Ele é como se fosse uma caixa d'água. E a corrente é o fluxo de água. Tá? Então, o que a integral faz? A integral ela acumula. Tá? Se vocês viram lá, quando vocês começaram a ver a integral, pessoal, a integral é como se fosse um somatório. Eu estou armazenando energia nela. Tá? Então, é como se fosse uma caixa d'água. Ela está sempre enchendo. Tá? A caixa d'água é um integrador, pessoal. Tá? Então, se vocês não sabiam o que era um integrador, a caixa d'água é um integrador de água. Tá? Basicamente, isso aí que faz. Vocês um dia precisar construir uma casa, um dia vocês chegam lá no Potric ali, ou no Bolsonaro, e vê lá, vê um integrador de água aí, o cara vai pegar, vai te dar um tiro. Tá? Eu falo, não, é só uma caixa d'água, tá? Integrador de água. Beleza? Só foi boa. Me vê um integrador de água aí, o cara vai ficar te olhando. Tá louco. Beleza? E? Então tá. Tem mais coisas aqui. Deixa eu apagar isso. Ok? Então, vocês vão ver nos livros, pessoal, também. Se vocês pegar lá o Alexander, que é o livro de circuitos que eu recomendo usarem, então vocês podem ver a equação da tensão nessa forma aqui, ó, tá? Onde eu tenho assim, ó, uma tensão T0, uma tensão V0 no tempo T0. Tá? Então, quando a gente geralmente usa essa equação aqui. Tá? Essa equação aqui, ela diz assim, ó, eu tenho um capacitor e quando eu liguei o circuito, eu já tinha 10 volts. Tá? Então, quando que ele recebeu esses 10 volts? Não nos importa. Tá? Ele já tinha 10 volts. Tá? Ele não foi contabilizado como que ele chegou nesses 10 volts. Uma equação mais completa seria usar assim. Ó. Então, a tensão ela seria 1 sobre a capacitância vezes a integral desde menos infinito. Né? Porque aqui é tempo. Né? Então, ele seria... eu estou contabilizando toda a corrente que já passou pelo capacitor. Tá? Então, se tinha 10 volts, então provavelmente entrou uma corrente lá e carregou ele para 10 volts. Tá? Então, essas duas equações aqui ó, são a mesma coisa, tá? Só que uma delas contabiliza tudo que já aconteceu até o tempo que eu quero, né? Desde menos infinito até o tempo que eu quero, tá? E a outra contabiliza a partir de T0, tá? Então, digamos, eu posso ter dois casos, né? Digamos que já começou meu T0 é igual a 0, tá? E em T0, a minha tensão inicial, tá? T0, ela é 10 volts, tá? Então, eu posso contabilizar a partir de 0, ou pode ser que aconteceu alguma coisa antes que trouxe essa tensão para 10 volts. Tá? Então, eu poderia contabilizar esse menos infinito. Tá? Mas, a gente contabiliza daqui. Então, toda a informação de menos infinito até T0 está dentro desse V0 aqui. Tá? Então, aqui tem toda a informação. Já é suficiente para nós. Tá? Não precisa integrar de menos infinito, porque quando a gente pega um capacitor lá da gaveta, tá, e põe ele no protoboard lá no circuito para testar, a gente não sabe o que aconteceu desde que ele nasceu até agora. Tá? Mas eu posso pegar e dar uma carga agora, deixar ele em 10 volts e daí analisar a partir dali. Tá? Então essa segunda equação aqui ela é mais interessante para nós. Tá? Então vamos usar essa aqui sempre.
ok? Um capacitor na gaveta pode ter experiências de outras vidas, Exatamente. mas quanto tempo que ele armazena energia? Depende do tipo do capacitor. Aqueles eletrolíticos que eu mostrei ali para vocês, eles têm meio que uma fuga interna, então ele acaba descarregando mais rápido, tá? Pode ficar minutos, horas talvez, tá? Mas minutos provavelmente. Agora os de filme, isso pode ficar várias horas, dias talvez, tá? Então, sempre que vocês vão pegar a gente fazia de sacanagem, a gente carregava o capacitor, deixava em cima na mesa do colega, né? O colega ia pegar o capacitor, pá, choque. Então pode ficar muito tempo ali. Então, e depende do capacitor. Quanto melhor for o capacitor, menos fugas internas ele tem, porque ele vai ser essa energia internamente, algum elétron vai acabar atravessando aquele dielétrico e vai se dissipando, ele vai perdendo um pouco, né? É que nem uma bateria. Bateria também, tu pode deixar ela carregada ali, a bateria de chumbaço, ela dura 1 ano, né? Ela vai decaindo, né? Vai decaindo, até chegar um ponto que tá morta. O capacitor é bem parecido. O Matheus que se cuida. Tá? Então, não faça isso aí, tá, pessoal? De deixar carregado aí. Ou carrega o capacitor e atira pro colega ele pegar no ar, assim. Pá, isso aí é... Não faça isso. Fulano, traz pra mim lá o capacitor lá em cima da mesa, né? Isso é sacanagem, cara. O professor tá ensinando coisa errada pra nós, cara. Isso aí vai acontecer. Não, vou cortar isso aí da gravação depois, não é pra fazer isso. Foi um acidente, foi sem querer. Não dá. Acidente de trabalho, para. Já me aconteceu quando eu tava dando aula no Instituto Federal lá em Venâncio Aires. Eu ensinei, porque o pessoal morre, acontece acidente, o pessoal que vai roubar cabo de cobre, né, de transformador, por exemplo, tem um transformador lá e vem aquele cabo que vem pro terra, tá? Se tu cortar aquele cabo ali, tu leva toda a tensão da alta tensão, fica na tua mão, no momento que tu corta o fio, né? Daí eu ensinei um jeito para fazer que não levava choque, né? Daí, cara, veio a coordenadora lá me chamar, tu tá ensinando os caras a roubar fio de cobre, cara. Aí não, Tibol, tá louco. Eu era de Venâncio, cara, porque eu não tava na sala, hein? Tá louco. Na verdade, tá salvando vidas, né? Não tá ensinando os caras. Tá louco, tem que cuidar com o cara fala, né? Puta merda. Aí foi foda. Mas aí eu falo um dia que não tá gravando, como é que faz? Tá? Seguindo, vamos lá. Então, nós vamos usar essa equação aqui, ó, pessoal. Essa de baixo aqui, que daí ela contabiliza a informação do capacitor a partir de T0. A partir de T0, nós botamos um valor lá que contabiliza tudo que já aconteceu com ele. Tá? Então, aqui, ó, para exemplificar, pessoal, eu vou fazer uma analogia com a caixa d'água que eu estava falando até agora, tá? Um reservatório de água, tá? Então, ó, se a gente estivesse analisando um reservatório de água, por exemplo, ó, ele teria um cano entrando água aqui, ó, com um fluxo de, por exemplo, 0,2 metro cúbico por segundo. Tá? Então, isso aqui dá 200 litros por segundo. Isso é um baita de um cano entrando água. Tá? E nós temos uma caixa d'água aqui que ela tem um lado aqui, ó, a aresta da caixa que é 2 metros por 2 metros. Uma caixa 2 por 2 e H é a altura, em metros. Tá? Então, a área da base, pessoal, é 2 vezes 2, dá 4 metros quadrados de área de base. Tá? E se a gente quisesse calcular a quantidade de água que tem dentro da caixa d'água, nós precisamos saber o quê? A área da base e a altura de água. Tá? Então, base vezes altura dá o volume de um cubo, né? De um quadrado, né? Não é cubo porque não é perfeito, um paralelepípedo, digamos. Tá? Então, é a área da base em metro quadrado vezes a altura em metro, que vai dar um valor em metro cúbico. Tá? Esse metro cúbico é a quantidade de água, tá? O volume de água dentro. Tá? Ok? Então, é o seguinte, a equação ela é da quantidade de água, é L ao quadrado, que é a largura, tá? Vezes a altura, tá? Aqui em metros aqui, tá? Então, se a gente quiser saber a altura, a gente poderia calcular a altura a partir do quê? A partir da área da base vezes a quantidade de água que tem lá dentro. Então, se eu sei que tem, sei lá, 10 mil, sei lá, 10 mil não, sei lá, 20 metros cúbicos de água, e a minha caixa d'água tem 2 metros de lado, aqui eu posso calcular a altura da água. Tá? Estou fazendo o contrário. Tá? Ok? Então, e outra coisa, a quantidade de água que entra, tá, na caixa d'água, eu posso calcular também
através do fluxo de água que está entrando, vezes o tempo que está entrando essa mesma quantidade de água. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 0,2 metro cúbico por segundo e eu ficar 10 segundos, então eu vou ter 2 metros cúbicos de água lá dentro. Tá? Ter 2 metros cúbicos de água lá dentro. Então, eu posso calcular assim, ok? Então, a pergunta que eu posso fazer para vocês, ó, considere que o reservatório está inicialmente vazio, né? Porque o reservatório, pessoal, ele é que nem o nosso capacitor, ele também armazena. O reservatório armazena água, o capacitor armazena tensão. Tá? Então, vamos considerar que o reservatório está vazio, ou como se fosse o nosso capacitor tivesse descarregado, tá? Com zero de tensão. Tá? Então, por exemplo, ó, qual a quantidade de água e a altura do nível do reservatório depois de 10 segundos? Tá? Então, como é que eu faria? Eu preciso saber a quantidade de água em 10 segundos, que seria, se isso aqui fosse uma função do tempo, né? Eu precisaria saber o Q de 10. Quanto que é a quantidade de água em função do tempo, que é 10 segundos. Tá? Então, como é que eu calculo? É o fluxo, que é 0,2 metros cúbicos por segundo, vezes o tempo, que é, nesse caso, 10 segundos. Então, o que acontece? 0,2 metro cúbico por segundo vezes 10 segundos. Então, corta os segundos. Tá? Então, vai ficar 2 metros cúbicos, tá? De água. Então, por isso é interessante a gente usar as unidades, né, pessoal? Porque essas unidades elas têm que concordarem. Tá? Então, metro cúbico por segundo vezes segundo vai dar, quando eu multiplicar os dois, vai dar metro cúbico. Tá? Então, essa é a quantidade de água depois de 10 segundos. Tá? E a altura depois de 10 segundos? A altura eu vou pegar essa equação aqui, ó, tá? Que é quantidade de água que tem dentro dividido pela área da base, que é 4 metros quadrados. Tá? Então vai dar meio metro de altura. Ok? Se eu tiver, quero saber depois de 20 segundos, mesma coisa. Dobrou o tempo, né? Vai dar o dobro da altura. Tá? Vai dar, em vez de meio metro, vai dar 1 metro. Tá? E depois de 30 segundos? Depois de 30 segundos, eu vou estar com 6 metros cúbicos de água lá dentro, tá? E vou estar com 1,5 metro de altura de água. Beleza? Entendido até aí? Tranquilo? Então, uma analogia hidráulica. Tá bem simplesinho. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu posso pegar e colocar esses pontos aqui, esses 3 pontos, né? 10, 20 e 30 segundos num gráfico, tá? Em função do tempo. Então, o fluxo de água que está entrando na caixa d'água, pessoal, ele é constante, ó. Ele é 0,2 metro cúbico por segundo sempre, tá? E o nível de água? O nível de água está subindo, ó. Tá? Ele está subindo, ó. 10, 20, 30 segundos, ó. Meio metro, 1 metro, 1,5 metro. Então, ele está subindo, ok? Significa o quê? Que a taxa de variação de subida é constante, né? Porque aqui, ó, ele subiu... O que é a taxa de variação? É um delta, nesse caso aqui é delta H, a altura, sobre um delta T. Então, ele está subindo meio metro a cada 10 segundos. Então, aqui ele subiu meio metro a cada 10 segundos. Aqui também, ó, meio metro em 10 segundos. Meio metro em 10 segundos. Então, a taxa de variação, pessoal, é constante. Tá? Que é exatamente 0,2 metros cúbicos por segundo. Essa é a taxa. Tá? Ok? Beleza? Então, essa equação ali, pessoal, que eu utilizei, ó, fluxo vezes tempo, para calcular a quantidade de água, ela é usada apenas para fluxo constante. Tá? Apenas para fluxo constante. Então, se eu tenho uma quantidade fixa de água, vezes o tempo, eu calculo a quantidade de água. Tá? Aí a pergunta que vem, tá, e se o fluxo variasse? Fosse um senoidal, assim. Uma hora entra mais, outra hora entra menos, uma vez mais, outra hora menos. Como é que eu faria para calcular a quantidade de água? Tá? Então, essa quantidade de água, pessoal, a gente usa uma integral. Tá? Então, ó, caso o fluxo varie no tempo, a quantidade de água que entra no reservatório será dada pela integral. Então, a quantidade de água, ela é a integral do fluxo no tempo. Tá? Do tempo zero, tá? Que é quando eu liguei essa torneira, até o tempo que eu quero descobrir. Tá? Ok? Então, a quantidade de água é a integral do fluxo. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. É assim que a gente faz quando a gente tem um fluxo variante.
Tá? Um fluxo que varia no tempo. Tá? Isso, pessoal, é para várias coisas que a gente pode usar esse mesmo sistema. Por exemplo, a gente sabe que energia, pessoal, ela é potência vezes tempo, né? Tá, mas isso aqui só serve se a potência é fixa. Tá, mas e se a potência variasse? Bom, daí a gente usa a integral. Integral de 0 a t da potência, que agora ela varia, vezes dt. Tá? Então, ó, sempre que tiver uma multiplicação pelo tempo aqui, eu vou conseguir transformar isso aqui numa integral. Tá? Beleza? E daí o que acontece, pessoal? Se a gente pegar essa equação aqui, ó, do Q e jogar aqui dentro, ó, aqui dentro vai ficar 1 sobre L ao quadrado vezes a integral do fluxo. Tá? Então, a altura, pessoal, do nível de água, ela é dada por essa equaçãozinha aqui. Tá? Ela é 1 sobre L ao quadrado vezes a integral do fluxo. Tá? Beleza? Então, a questão é o seguinte, ó, o que eu quero mostrar com isso? Digamos que a gente tenha um fluxo constante. Tá? Agora eu troquei o número aqui, eu botei 0,6 metro cúbico por segundo para ficar diferente do valor de antes. Tá? Então tem uns 600 litros por segundo entrando nesse reservatório. Tá? Ok? E não, eu vou fazer um caso aqui quando eu tenho uma caixa d'água com uma largura de 2 metros. Tá? Entrando essa quantidade de água. Então como é que eu faço para calcular a altura do nível? É 1 sobre L ao quadrado, integral do fluxo. Tá? Como o meu fluxo é constante, ó, e a meu lado aqui da caixa d'água é 2, então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, integral de 0,6, que é o meu fluxo, dt. Então vai ficar 0,6 dt. Ok? E daí a integral definida aqui, ó, então tem que fazer a diferença dos dois limites aqui. Então vai dar um gráfico assim, ó, tá? 0,6 dividido por 4 aqui, dá 0,15. Okay? Então essa curva fica assim, ó. 0,15 vezes t. Esse é o gráfico do aumento do nível de água da caixa d'água. Tá? Significa que vai dar 0,15 metros a cada segundo. Tá? Então o gráfico fica assim. Ó. Okay? Até nem coloquei esse número aqui. Mas aqui seria 1,5. Né? Ok? Então em 10 segundos tem 1,5, em 20 segundos tem 3, em 30 segundos tem 4,5 metros de água. Tá? Beleza? Então, uma pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Uma pergunta, preste atenção, vocês têm que me responder essa aí. Tá? Então, a pergunta é, o que acontece com o nível de água, a elevação do nível de água, tá? Caso a caixa d'água fosse menor? 1,5 metro de lado em vez de 2, que nem era antes. Ó. Antes era 2, agora é 1,5. O fluxo é o mesmo. Tá? Só que eu diminuí a caixa d'água. Vocês acham que o nível de água vai subir mais rápido ou vai subir mais devagar? Mais rápido. Mais rápido, né? Por quê? O volume é menor. O volume é menor, né? Então essa caixa d'água vai encher mais rápido, né? Então, que nem um copo d'água, né? A gente tá enchendo um copo d'água, se o copo é menor, vai encher mais ligeiro. Perfeito, né? Vai ficar na prova essas perguntas fáceis assim. Tá. Não, beleza, mas se vocês responderam muito rápido, até o pessoal geralmente fica pensando nisso aqui, mas não é difícil. Tá? Então, 1,5 metro, se a gente fizer o cálculo, né, agora vocês estão dividindo por um número maior. Então, o resultado vai dar, dividindo por um número menor, vai dar um número maior aqui. Ou seja, antes estava subindo com 0,15 de taxa, agora está subindo com 0,26. Okay? Então, o nível de água vai subir mais rápido. Lá em 30 segundos vai ter agora 8 metros aqui, ó, de nível de água, enquanto que antes tinha só 4,5. Tá? Pergunta, e se eu pegar a caixa d'água agora e botar ela para 3 metros de lado? Tá? Se meu L aqui for 3 metros, uma caixa d'água bem maior, vai subir mais rápido ou mais devagar? O que vocês acham? Uma caixa d'água maior. Aí Vai vai devagar. subir mais devagar. Vai demorar mais? Vai demorar mais, exatamente. Então vai ser uma subida mais lenta. Tá? Então, se a gente fizer o cálculo ali, ó, e lá em 30 segundos vai ter apenas, vai dar, deixa eu ver, tá por aqui, ó, sei lá, 1 ponto vezes 3, tem que fazer o cálculo aqui, mas vai dar, sei lá, 1,7, 1,8 aqui, metros de altura. Tá? Então, o conceito que você tem que aprender é assim, ó, quanto maior o tamanho do reservatório, mais vai demorar para encher. Ok? Mais vai demorar para encher. Então,
o tamanho do reservatório, pessoal, ele é como se fosse para nós lá com analogia com o capacitor, é como se fosse o valor da capacitância. Tá? Então, o que demora mais para pegar e carregar um capacitor com a capacitância maior ou menor? Mesma coisa. Se o capacitor é como se fosse um balde, quanto menor o balde, mais rápido ele se carrega, mais rápido ele enche. Tá? Então, capacitâncias menores carregam mais rápido para a mesma corrente. Né? Tá? Então, essa é a analogia que eu quero fazer aqui. Tá? Que eu vou... Então, ó, quanto menor o reservatório, mais rápido ele se enche. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, a analogia é a mesma coisa para um capacitor. Tá? Então, como é que é a equação da tensão do capacitor? A equação da tensão do capacitor ela é 1 sobre C integral da corrente. Tá? Então, olhem a semelhança desta equação aqui para a equação da caixa d'água. Vou voltar ali. Ó. A equação da caixa d'água é 1 sobre L ao quadrado integral do fluxo. Tá? Então, essa equação da altura da caixa d'água é assim, ó, 1 sobre L ao quadrado integral de 0 a t lá, do fluxo. Tá? dt. Tá? E aqui o V0 é a tensão inicial. Lá eu poderia ter colocado um H0, que seria a altura inicial da caixa d'água também. Poderia, que é dt, né? Ok? Então, ó, a corrente, pessoal, ó, é o que está dentro da integral. Então, a corrente é como se fosse o fluxo. Tá? E a capacitância é como se fosse o L ao quadrado. Tá? E o que é o L ao quadrado? L ao quadrado é as dimensões da caixa. Tá? Então, o capacitor, pessoal, é como se fosse as dimensões. Tipo, é como se fosse, né? O tamanho da caixa d'água, tá? Da área lá, o quanto que ele vai, a taxa com que ele vai se carregar. Tá? Ok? Então, tem uma analogia. O capacitor, pessoal, pense num reservatório de água sempre que vocês estão respondendo. Só que daí, claro, que nesse caso aqui, ó, nós estamos com corrente entrando, né? Nesse caso aqui seria fluxo, né? Então, aqui, quando a gente coloca uma fonte de corrente, fica tranquilo, ó, porque a corrente é o que vai carregar o capacitor. Então, aqui nós vamos carregar esse capacitor com um fluxo de 2 amperes constante dessa fonte de corrente. Tá? Então, essa corrente de 2, ó, ela vai sair daqui e vai entrar toda ela no capacitor. Então, a corrente no capacitor é 2 amperes. Tá? Então, ela vai entrar aqui, ó. É só integrar esses 2 amperes. Tá? E daí a gente vai dar o valor da nossa tensão. Tá? Então, se a gente substituir ali, ó, pessoal, ó, capacitância eu coloquei aqui, ó, 10 mili, tá? 10 milifarad, que é 0,01, integral da corrente, que é 2, eu estou integrando a partir de 0, ó. Então, olha aqui, como é que foi dada essa informação aqui. Isso aqui vai ser direto assim, ó. Quanto que é o V0? É o VC de 0, né? Porque aqui vai o tempo, né? Então, o tempo inicial é 0. Quer dizer que começou em 0 o gráfico, né? Vale 0 volts, então ele está descarregado. Tá? Para tempo menor que 0. Tá? Então, para todo menor que 0, ele está descarregado. Tá? Então, como se fosse um gráfico assim, ó, ele está sempre em 0. Tá? Então, esse gráfico está assim, sempre em 0. Tá? E esse cara aqui é a tensão. Depois de 0, o que vai acontecer? Depois provavelmente ele vai se carregar. Aí, tá? Mas antes de 0, ele está zeradinho aqui. Tá? Ok. Beleza. Então, ó, substituindo ali, ó, o que eu fiz de diferente nisso aqui? Eu acho que eu fiz de diferente aqui. O que trocou de 2 para 1 aqui? Tava 2 aqui, agora virou 1 aqui. Não sei por quê. Tá. Isso aqui é 1 ampere, não é 2 amperes. Um erro no slide aqui. Aqui é 1. Tá? Depois eu arrumo. É 1, mas eu botei 2 aqui. Tá, aqui é 1 também. Tá, erro no slide. Tá, pessoal? Então... não, o 2 veio para fora, desculpa. Eu que me confundi. Tá. Volta, paga tudo aqui. Aqui, o pessoal, é 2 amperes mesmo. Tá? O 2 amperes está aqui. Ó. Só que daí esse 2 amperes ele saiu para fora da integral. Tá? Então ele veio para cá, ó, 2 amperes. E aqui dentro ficou 1 ampere dentro. Tá? Como se fosse um 1, né? E eu vou fazer a integral de 1. Tá? Quanto que é a integral de 1 em relação ao tempo? É o próprio tempo. Tá? E aqui ficou 2 dividido pelo 10 mili, tá? Que vai dar 200. Okay? Então vai ficar 200t, integral de 0 a t. Okay? Então é 200t menos t0, porque aqui faz a subtração. Então a equação é 200t. Okay? Então, para t menor que 0, ó, ela estava zerada, porque é o que foi dado aqui. Ó.
Em T0, ligou essa fonte de corrente. E daí ele começou a carregar o capacitor. Tá? Então, olha esse gráfico, pessoal. Tá? Aqui ele está subindo 200 volts por segundo. É isso que diz esse gráfico aqui. Ó. 200T é o gráfico da tensão. Então, como ele é uma reta, né, então a taxa de variação é constante. Então, a cada 10 segundos, tá, ele vai subir 2.000 volts. Ó, ou a cada segundo, 200 volts. Então, vai para 2.000, 4.000, 6.000 volts. Tá? Então, sobe como uma reta. É como se eu estivesse enchendo aquela caixa d'água. Tá? Estou enchendo aquela caixa d'água. Ela está subindo como uma reta. Tá? Ok? Muito parecido, né? Muito parecido com a caixa d'água. Beleza? Interessante, né? Uma maneira interessante da gente entender o capacitor. Tá? Vamos fazer, me passei aqui, vamos fazer um intervalinho, uns 5 minutinhos aí para tomar uma água, depois voltamos. Voltamos às 11h45, pode ser? 9 minutos, hein? Senão fica muito tarde. Pode ser? Me passei no intervalo, se não teria parado aqui antes. Ok? Voltamos às 11h45. Valeu, já voltamos.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Para finalizar aí, mais uma meia horinha. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos continuar, então. Todo mundo aí? Opa. Todo mundo aí? Temos aqui. Tamo aí. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, quando a gente tem uma corrente já pronta aqui, ó, tipo 2 amperes prontinho, então é basicamente substituir na equação. Tá? Então vocês vão substituir aqui na equação, vocês vão fazer a integral, tá? E daí calcular o valor da tensão. Tá? Então, nesse caso aqui, o capacitor ele era mantido em 0 volts antes de zero. Então, ela estava zerado aqui a tensão. E daí, em zero, ligou a fonte de corrente. Daí ela começou a subir. Tá? Então, como é uma corrente constante, tá? Então a integral de uma constante vai dar uma reta. Tá? Então, ela vai subir aqui como uma reta, como se fosse uma caixa d'água enchendo. Tá? Então, aqui é a mesma coisa do que a caixa d'água. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um capacitor, por exemplo, de 10 milifarads, tá? 10 milifarads, e uma corrente de 2 amperes, tá? Então, se eu quiser pegar e calcular o valor da tensão, então eu vou substituir esse 2 amperes aqui e a capacitância aqui, tá? Supondo que ele começou com uma tensão inicial de 0, então esse cara aqui vale 0, tá? Então, substituindo ali, vai ser 1 sobre 0,01 vezes integral de 2, né? Que é 2 amperes. Integral de 2 vai passar para fora da integral, dividiu por 0,01 vai dar 200. Tá? Então, isso aqui vai dar uma reta 200t. Tá? Então, se colocar num gráfico, tá? Ele vai sair de 0 aqui e depois de 30 segundos ele vai estar em 6.000 volts. Aí, tá? Daí a pergunta eu faço para vocês agora, baseado no que vocês já entenderam aí. Bom, supondo que eu esteja mantendo a corrente em 2 amperes também, só que agora eu diminuí o capacitor. Em vez de ser 10 milifarads, agora eu estou colocando um capacitor de 5 milifarads. Tá? Um capacitor menor. Tá? Como se fosse um reservatório de água menor e está entrando a mesma quantidade de água. Eu pergunto para vocês acham que a caixa d'água vai encher mais? O capacitor vai se carregar mais rápido ou mais devagar? O que vocês acham? Hein? Vai carregar mais rápido. Mais rápido, né? Porque é como se fosse uma caixa d'água menor, entrando na mesma Eu quantidade de sabia água. com água. Oi? Você sabia com água? Mas analogia, esse é o problema da analogia, né? O cara não consegue associar uma coisa com a outra. Tá? Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Pensem num reservatório de água. Então, assim, ó, se o meu capacitor for menor, quer dizer que cabe menos energia lá dentro. Então, ele vai se encher mais rápido, tá? Então, substituindo ali, ó, eu vou dividir agora por um número menor aqui, ó, tá? Em vez de antes ser 0,01, agora vai ser 0,005, tá? Então, essa divisão vai dar um número maior, ok? Então, se for um número maior, quer dizer que a taxa de subida de tensão é maior. Antes estava subindo 200 volts por segundo, né? Cada segundo sobe 200. Aqui está subindo 400 volts a cada segundo, tá? Então, está subindo bem mais rápido, tá? E a mesma coisa, tá? Se eu tivesse agora, ao invés de 5 mili, eu tivesse um capacitor de 20 mili, tá? Com 2 amperes. Então, o que vai acontecer com a velocidade de subida ali da tensão? Capacitor maior vai subir mais rápido ou mais devagar? Maior vai subir mais devagar daí. Mais devagar. Isso aí. Então, substituindo ali, né? Vai dar agora 100 volts por segundo. 100T. Ok? Então, essa tensão ela vai subir mais devagar, né? Porque ele está enchendo aquele capacitor bem maior, né? Como se fosse um reservatório grandão e está entrando na quantidade de água. Então, ele vai subir mais devagarzinho, tá? Beleza? Então, acho que isso aí ajuda bastante a entender. Tem que pensar um pouquinho, né? As analogias é bem semelhante tanto para o reservatório de água quanto para o capacitor, tá? Então, quanto menor a capacitância, mais rápido o capacitor se carrega. Tá? Beleza? Então, pessoal, quando a gente estiver... Isso aqui é novidade, né? Além do capacitor ser novidade para vocês.
nesses tipos de circuitos onde eu tenho capacitores, indutores e depois a mistura dos dois, nós vamos ter em vários casos, pessoal, circuitos contendo chaves, tá? Ou interruptores, que são esses elementos aqui, ó, tá? Então já você tem que ir se acostumando com eles. Olha, praticamente todos os exercícios, pessoal, vai ter alguma chave, tá? Então, o que é essa chave? Tá? E ele significa o quê? Que em determinado momento, tá? Aquela setinha ali, ó, vai indicar o sentido com que esse terminal aqui ele se move, tá? Como se esse terminal aqui se movesse. Então, significa o quê? Que quando chegar um tempo igual a 0 segundos, aquela chave vai fazer aquele movimento dado pela seta, ok? Então, se em t igual a 0 ele vai virar para cá, ó, ele vai desconectar esses dois terminais, tá? Antes de 0, ele estava nessa posição aqui, ó. Então, ele estava conectando esses dois pontos aqui através dessa chave, tá? Então, era um curto aqui, ok? E quando chegou em t igual a 0, essa chave vai abrir, ok? Então, é isso que significa essa chave aqui, ó. Em t igual a 0, o que ela faz? Ela abre, tá? Em t igual a 0, ela abre. Tá? Então, se antes de t igual a 0 ela estava fechada, então isso aqui era um curto. Tá? Então, se isso aqui era um curto, o que acontece? O capacitor aqui, o pessoal, ele está em curto. Então, essa tensão aqui, ó, tá? Para t menor que 0, então, para t menor que 0, a tensão no capacitor vale quanto? Tá? Ela vale 0. Logo, se até 0 ela valia 0, em 0, ela vai valer 0 também. Então, a gente usa essa chave como uma maneira da gente dizer a condição inicial. Tá? Em T0, né? Pode ser 0. O nosso V0, que é a tensão inicial, vai valer 0. Tá? Através do uso dessa chave. Okay? E essa corrente de 2 amperes estava indo aonde? Ela estava indo toda pelo curto. Tá? Lembrando que fonte de corrente pode ser curto-circuitada. Tá? Então, toda a corrente está passando aqui. Ó, e não está nada indo para o capacitor. Tá? Então tem 0 de tensão em cima do capacitor. Se tem 0 de tensão, quer dizer que ele está totalmente descarregado. Tá? A caixa d'água está vazia. Ok? Beleza? Entenderam a história da chave, então, pessoal? Então, em T0 ela abre. Tá? Então, logo, para T menor do que 0, ela estava fechada. Tá? Ok? Entendido? Vai ter vários. Olha, eu acho que quase 98% dos exercícios vão ter uma chave, assim. Eu não entendi, professor. Tá? Entendeu? Eu entendi essa chave. Tá? Essa chave, pessoal, ela serve para, no nossos, tipo, na eletrônica e na eletrotécnica, ela serve para abrir ou seccionar um circuito, tá? Desconectar dois circuitos. Então, se eu tiver, por exemplo, assim, uma fonte de tensão, tá? E daí aqui eu posso colocar uma chave, tá? E daí aqui eu posso colocar uma lâmpada, tá? Uma lâmpada. Então, se a chave estiver nesta posição aqui, ó, aqui é 12 volts, e aqui é uma lâmpada 12 volts, tá? Uma lâmpada de 1 ohm de resistência. Quando eu aplicar 12 volts nela, ela acende, tá? Então, nessa condição aqui, ó, pessoal, essa lâmpada está apagada, né? Porque não tem caminho, né? Corrente sairia daqui e não tem caminho, né? Não vai passar pelo ar aqui. Ela não está conectada pelo fio. Então, a lâmpada está apagada, tá? O que eu teria que fazer para ligar esta lâmpada? Eu teria que fechar aquela chave. Então, como é que a gente fecha a chave? Geralmente, isso aqui, o pessoal, a chave, ele é um dispositivo móvel. Tá? Ele se move. A parte fixa é esse ponto aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, é o contato da chave. Então, ela teria que baixar e esse ponto aqui teria que tocar esse ponto aqui, ó. Então, ela teria que vir para baixo, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Ela faz isso aqui, ó. Entende? E daí fecha o contato. Os dois contatinhos encostaram, agora a lâmpada vai acender. Tá? Então, aqui eu tenho 12 volts, aqui eu tenho 1 ohm. Tá? Então vai circular aqui 12 volts por 1 ohm, vai circular 12 amperes aqui, e essa lâmpada vai acender. Tá? Entenderam? Ó, esse ponto aqui é fixo, né? Então é como se eu tivesse um contato assim, ó, tá? E daí esse contato desce e encosta ali, ó. Ele é móvel. Tá? É móvel, quando encostou ali, fechou o contato, passa
corrente elétrica, tá? Então, essa seta indica o movimento que ele vai fazer. E o T aqui indica quando que isso acontece. Então, em T igual a 0, eu escreveria um circuito assim, ó. T igual a 0 segundos. Em T igual a 0, fecha a chave e liga a lâmpada. Tá? Então, se eu tivesse que fazer um gráfico, tá, da corrente na lâmpada, ela seria assim, ó. IL, tá? Esse aqui seria o IL. Aqui seria o tempo. Então, para T menor do que 0, ela está em 0. E para T maior do que 0, ela está em 12 amperes. Tá? Ok? Então, o circuito muda. Vocês estão vendo que antes de T igual a 0 era um circuito. Depois que eu abri a chave, é outro circuito. Ele mudou a chave muda a configuração do circuito. Tá? E daí eu tenho que redesenhar ele com a chave aberta e com a chave fechada. Tá? Tranquilo. Beleza? Então, tá. Fiquei até com vergonha da pergunta. Não existe pergunta idiota. Não tem isso. Eu vou dizer que foi o Thiago que mandou no WhatsApp aqui. Ah, tá bom. Então, tá. Não acredito. Faz mais sentido dar mais burro? Assim, pessoal. Isso é feio. Isso ia deixar a mamãe triste em casa. Tá? Então, esse circuito aqui, ó, em T igual a 0, ele vai abrir, antes ele está fechado. Tá? Então, tem todo o textinho ali. Então, nesse exemplo, o circuito contém uma chave, o tempo ao lado da chave indica quando o evento acontece e a seta indica o que acontece. Nesse caso, a chave está fechada desde sempre, tá? Desde sempre esteve fechada até 0. Em T igual a 0, essa chave abre. Tá? Okay? Então, nós temos dois circuitos. Tá? Então, assim, ó, a chave, pessoal, antes de 0 é uma coisa, depois de 0 é outra. Então, o nosso circuito muda em 0. Tá? Então, a gente desenha o circuito usando essa terminologia aqui, que é a mesma terminologia que vocês viram lá em cálculo, lá em limites. Lembram? Lá vocês calculavam o limite pela esquerda e pela direita de um ponto, lembram? E lá tinha assim, ó, T igual a 0 menos ou T 0 mais. Lembram? Tá? Então, T 0 menos é quando eu estou à esquerda do gráfico se eu tenho um gráfico assim, né? 0 pela esquerda e 0 pela direita. Tá? Então, para 0 menos, a chave está fechada. Então, o circuito é assim. Tá? Então, toda essa corrente de 2 amperes vai circular pela chave e não vai nada para o capacitor. Ok? Toda a corrente ali, nada, 0. Então, a tensão no capacitor é 0 e a corrente no capacitor também vai ser 0. Tá? Porque a corrente prefere ir por um curto e não pelo capacitor. Tá? Ok? Então, a tensão, né, para 0 menos, antes de eu trocar a chave, ela está ainda fechada, ela vale 0, e antes a corrente também vale 0. Tá? Daí o que acontece? Essa chave, então, depois ela vai abrir, tá? Vai abrir, e a corrente que antes estava indo toda pela chave, agora ela vai mudar abruptamente toda para o capacitor. Tá? Toda a corrente vai para o capacitor. Abruptamente, não tem problema. É como se eu tivesse com a torneira da caixa d'água lá desligada e daí eu abrisse ela instantaneamente. Tá? Então, em T0+, a chave abre e toda a corrente irá circular pelo capacitor. Tá? Então, a tensão do capacitor não... Lembrando, né, isso aqui, ó. Né? A tensão no capacitor ela não pode variar abruptamente, né? Por quê? Porque a corrente no capacitor é a capacitância vezes dVc dt. Então, se a tensão ela não pode variar abruptamente, porque se tiver uma variação abrupta, a derivada dá um valor infinito. Tá? Então, eu não posso ter corrente infinita no capacitor. Okay? Então, tensão no capacitor, pessoal, não varia abruptamente. É que nem o nível de água da caixa d'água. Nunca vai variar abruptamente. Tá? Ele vai subir sempre devagarzinho. Sobe e desce, né? Mas nunca abrupta. Okay? Então, se antes com a chave fechada, a tensão era 0, tá? Então, ó, VC de 0 menos a tensão é 0, para VC de 0 mais, a tensão também vai ser 0. Tá? Vocês estão percebendo, ó, que de 0 menos para 0 mais não muda, é um infinitésimo de tempo. Tá? Então, a corrente, ó, lembrando, ó, a tensão não pode variar abruptamente. Então, antes de 0 ela é 0, depois de 0 ela é 0. Tá? A corrente antes é 0, porque está indo tudo pelo curto.
Quando eu abrir a chave, agora toda a corrente vai para lá. Então, ela variou de 0 para 2 abruptamente. Tá? Corrente pode variar abruptamente. Tensão, não. Tá? Ok? Então, a corrente, ó, antes ela é 0. Tá? Depois ela varia abruptamente. E a tensão, ó, ela era 0 e depois ela começa a subir. Tá? Antes de 0 e logo depois de 0, elas são a mesma. Por quê? Porque não pode ter descontinuidade na tensão no capacitor. Tá? A tensão no capacitor, pessoal, ela é sempre contínua. Ela nunca tem degrau. Tá? Nunca tem degrau. Ok? Isso aqui, pessoal, é muito importante. Tá? Isso aqui, ó, essas duas coisas aqui são muito, muito, muito importantes. Nós vamos resolver todos os circuitos depois baseado nisso. Tá? Que a tensão não pode variar abruptamente. Tá? E daí para ter 0 mais para frente, daí a gente vai usar essa equação aqui, que vira o caso que eu mostrei antes, tá? Eu mostrei no slide anterior, tá? Só mostrei isso aqui para mostrar como é que a chave funciona, tá? Então é a chave que vai, nesse caso, a chave está fazendo a condição inicial e está fazendo a troca para aquele, é como se o circuito aqui estivesse em repouso e aqui ele está carregando. Tá? Beleza? Cada slide é uma coisa nova aqui, né? Tranquilo? Cada slide uma lágrima, o senhor quer dizer, né? Cada slide é uma lágrima. Exatamente. Tá? Então, só para recapitular, no slide anterior eu mostrei uma fonte de corrente que está carregando um capacitor. Tá? E tinha uma condição inicial. Tá? Aqui eu mostrei como essa condição inicial pode ser obtida usando uma chave. Tá? Então, antes tinha uma chave que pegava e trocava de posição. Antes, então, ela mantinha o capacitor descarregado, depois ela saía e começava a carregar. Tem outras maneiras também. A outra maneira, pessoal, é utilizar, tipo, essa maneira aqui ó, é a maneira mais de circuitos, né? Porque tem uma chave, como se fosse uma chave física, né? Tem movimento mecânico lá. Não é tão física porque a abertura dela é imediata, né? Na prática a gente demora para abrir a chave, né? Mas aqui é uma chave física ideal, tá? Que ela abre abruptamente, tá? Existe uma outra maneira que é como se fosse uma chave matemática, tá? Que vocês também vão ver no livro, por isso que eu estou mostrando, que a função aqui, ó, a fonte de corrente, ela é 2 amperes, só que ela está multiplicada por uma função matemática, tá? Chamada função degrau, tá? Chamada função degrau unitário. O que é a função degrau unitário? Ela é uma equação que ela tem uma condição, tá? E essa condição é a seguinte, ó. Para t menor que 0, ela vale 0, e para t maior que 0, ela vale 1. Tá? Então ela faz a mesma coisa do que a chave. Tá? Ela abre o circuito ou fecha o circuito, dependendo da situação. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma fonte de corrente que ela vale 2 UDT. Tá? O que é o UDT? O UDT é essa função aqui. Tá? Então, eu estou multiplicando 2 vezes o UDT. Então, 2 vezes esse gráfico aqui, significa que aqui ia ser 0 e aqui ia ser 2. Tá? Porque eu multipliquei a função, por isso que ela vale 1 aqui, né? Porque daí o valor que eu colocar aqui vai ser a amplitude do degrau. Tá? Se fosse 100 UDT, ia ser um degrau de 100 volts, de 100 amperes. Né? Tá? Então, aqui eu estou colocando uma fonte de corrente, mas poderia ser uma fonte de tensão em algum circuito também. Também vai ter depois. Tá? Então, vai ter um degrau matemático. Tá? Beleza? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu tenho uma função UDT, então ela é uma função condicional. Ela tem 2 casos, ó, t menor que 0 e t maior que 0. Então, vai ter 2 circuitos. Tá? Vai ter para t 0 menos, menor que 0 menos, e para t maior que 0 mais. Tá? Para t menor que 0 menos, ó, então ela vale 0 amperes. Ó, tá? Então, seria uma fonte de 0 amperes. Ou seja, uma fonte de 0 amperes é um circuito aberto. Que nem quando a gente fazia por superposição lá. Então lá, como é que a gente zerava a fonte de corrente e virava um circuito aberto. Tá? Então aqui, ó, 0 amperes fica um circuito assim. Tá? Então a tensão não muda, não tem nada carregando nem nada descarregando. Tá? Daí ia depender de quanto que é a condição inicial. Tá? Aqui a gente poderia
né? Eu assumi que era 0 aqui, mas pode ser que já tinha uma condição inicial antes, não sei. Tá? Ok? Então, antes dessa função trocar para 0 menos, ela estava descarregada. Tá? Agora, em T0 mais, ele vai trocar para 2 amperes. Daí vai ficar um circuito assim. Tá? Que daí é o mesmo que a gente viu antes. Ok? Lembrando que a tensão no capacitor não pode variar abruptamente. Então, aqui estava 0 e aqui vai para 0. Tá? E a corrente estava em 0, agora foi para 2. Que agora tudo vai para o capacitor. Tá? E daí, tudo igual. Tá? Então, qual que é a diferença do de antes para o de agora? É nada, praticamente. Tá? Só muda a maneira como eu coloco a fonte. Pode ser com uma chave, pode ser com a função degrau. Tá? A função U de t. Tá? Então, U de t vale 0 para menor que 0 e 1 para t maior que 0. Tá? Beleza? Função degrau. Tem outro nome também, um nome bonitinho aí que o pessoal da matemática gosta de usar, que é a chamada função de Heaviside, tá? Que tem no livro também. Mas é a função degrau, mas para nós tá bom. Beleza? Tá? Ok? Então tá. Então essa aí, pessoal, são os casos onde a gente tem uma fonte de tensão pura e uma fonte de corrente pura. Tá? Então, tem alguns outros conceitozinhos que eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, então a gente já viu tensão corrente. Tá? Outra coisa que a gente pode calcular em capacitores é a potência. Tá? A potência instantânea no capacitor. Então, potência é o quê? Tensão vezes corrente, sempre, né? Potência é tensão vezes corrente. O que é a corrente no capacitor? A corrente no capacitor é a derivada da tensão. Tá? Então, se a gente pegar essa corrente e substituir aqui, ó, vai ficar o V que estava ali, C dV dt. Tá? Então, fica uma equaçãozinha assim. E a energia é a integral da potência, que eu já falei antes para vocês. Energia é a potência vezes o tempo. Tá? Se a potência for fixa. Ok? Agora, se eu quero calcular a energia quando a potência está variando, eu tenho que fazer uma integral. Tá? Então, isso aqui vira uma integral da potência vezes isso aqui. Tá? De 0 até o ponto que eu quero saber. Então, aqui no caso do capacitor, eu integrei lá de menos infinito até o tempo total. Tá? Então, se eu fizer essa integral, ó, e substituir essa equação aqui, ó, tá? Não precisa passar por tudo aqui, mas vocês vão chegar nessa equação final aqui. Tá? Que é 1 meio de C vezes V ao quadrado. Tá? É isso aqui que vocês têm que saber. Tá? Então, a energia que é acumulada num capacitor, ela é dada por 1 meio de CV ao quadrado. Okay? Energia, pessoal, medida em joules, né? Então, isso aqui é em joules. Isso aqui a gente vai usar mais para frente. Lá em eletrônica a gente vai usar também. Precisa bastante que na hora de projetar um capacitor, a gente projeta por essa equação aqui. Tá? Então, essa equação aí, vocês já devem ter visto lá em Física 1, 2 ou 3, lá do ensino médio. Todas as equações que envolvem energia, geralmente tem essa forma assim. Por exemplo, energia cinética, energia do movimento, é 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Tá? Energia da uma mola, tá? É 1 meio de kx ao quadrado. Tá? Então, todas geralmente tem uma constante vezes a variável ao quadrado. E aqui é a mesma coisa. 1 meio da capacitância vezes a velocidade. Nesse caso é a tensão, não a velocidade, ao quadrado. Tá? Então, se isso aqui só é válido se a energia inicial vale 0. Né? Então, se ele começou descarregado e eu carreguei ele, a energia que eu tenho depende única e exclusivamente da tensão e da capacitância. Tá? E, professor, essa fórmula ali no 1 meio CV ao quadrado, daí tem um... É integral aquilo ali? Isso, aqui é integral, né? É que o símbolo parece que está diferente dos outros. Tá mais... Esse aqui? Esse símbolo aqui? Não, o outro, mais na direita. Mais aqui? Esse aí. Tá, isso aqui vocês vão ver na próxima aula de cálculo, acho. Tá? Isso aqui é depois que eu fiz a integral, daí eu só coloco, por exemplo, aqui, ó. Em cima eu integrei a potência, daí ficou o resultado da integral
de t até 0. Daí eu já fiz a integral. Tá? Então aqui é só para mostrar que eu tenho que calcular os limites ainda. Colocar os limites dentro da função aqui. É um símbolo diferente, então. É só uma barra. Só uma Tá. barra vertical. Tá? Isso aqui eu acho que vocês vão ver então na próxima aula. Estou me adiantando no spoiler aqui, que não deveria. Tá? Beleza? Então isso aqui daí vocês vão ter que dar uma retomada aqui. Eu posso comentar com vocês depois. Eu vou fazer alguns exemplos depois. Mas eu vou deixar vocês ter essa aula primeiro. Tá? Beleza? Então, essa equaçãozinha aqui, pessoal, é bastante útil. Isso aqui é já depois de feito a integral, só mostrei de onde ela veio. Tá? Mas aqui ela está prontinha, né? 1/2 de CV ao quadrado. Tá? Ok? Então, isso aí é tudo assim, ó, do básico do básico de capacitores. Tá? Então, só vamos fazer um resuminho aqui do que a gente já viu. Tá? Então, um capacitor, pessoal, tá? Se a gente pegar e colocar uma tensão constante nele, né, a gente já viu na aula anterior, não foi na aula de hoje, né? Pegar uma tensão constante e colocar nele assim, tá? A gente viu que a corrente é a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? Então, se a tensão não varia, a corrente não tem corrente. Né? A derivada dá 0. Então, um capacitor ele vira um circuito aberto, né, para tensões constantes. Então, aqui ó, a mesma pergunta, ó, aquela barrinha que eu coloquei aqui ó, depois. O que significa essa barrinha? Significa que eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro eu tenho que derivar, tá? Eu tenho que derivar a equação da tensão para uma tensão constante. É isso que essa barrinha significa, que eu vou substituir uma tensão constante aqui dentro. Tá? Então, a derivada da tensão quando a tensão é constante vai dar 0. Então, eu vou ter 0 de corrente. Tá? Então, o capacitor ele é um circuito aberto para tensões constantes. Você tem que saber. Tá? Um capacitor, pessoal, ele é um curto-circuito para variações abruptas. Tá? Que é o que nós fizemos lá. Tá? Então, se a gente fizer uma... O que é uma variação abrupta? É quando eu tenho uma variação muito grande de tensão num espaço de tempo muito pequeno. Tá? É quando eu tenho degrau, assim, né? Um degrau de tensão, a minha corrente ela vai dar um valor infinito. Aqui, menos infinito aqui. Tá? Então, é como se fosse um curto-circuito. Né? Corrente infinita é um curto-circuito. Tá? Então, quando isso acontece, geralmente geralmente existe um resistor em série, tá? Com o capacitor para limitar a corrente, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Ok? Então, se não tiver esse resistor, vai ter uma corrente infinita. Tá? O capacitor, pessoal, ele acumula carga, tá? A qual se manifesta na forma de tensão, tá? Como pode ser visto por essa equação aí, que é a integral da corrente. Então, se eu não tiver corrente, a tensão fica constante. Ela não muda. Eu não estou nem carregando, nem descarregando. Tá? Que é o contrário de um resistor, né, pessoal? O resistor, se tiver corrente passando, ele está queimando a energia. Tá? Ele está dissipando, vira calor, vai embora e a gente não vê mais. Aqui não. Aqui não. Se tiver tensão, pessoal, ele está armazenando essa tensão. Ele não queima. Se eu desconectar o capacitor, que nem eu já falei, né? Deixar ele carregado e jogar para o colega ali para levar um choque, enquanto eu estou jogando o capacitor, ele não está gastando essa energia. Agora, quando eu encostar nele, eu vou levar um choque, daí ele vai descarregar em mim a energia. Eu vou levar um choque. Tá? Mas o capacitor, ele vai armazenar, ele não queima. Ele é um armazenador de energia. Tá? Ok? Então, o capacitor ideal não dissipa energia. Ele é armazenado na forma de campo elétrico e a equação da energia armazenada é 1/2 de CV ao quadrado. Tá? Ok? Então, esse aí é um resumo, pessoal, da parte inicial de capacitores. Tá? O que vai mudar daqui para frente? Vai mudar que nós teremos resistores e capacitores juntos. Tá? Daí, quando mistura, aí complica um pouquinho. Quando tem só fonte de tensão e fonte de corrente, nós vamos só ter que fazer uma derivada ou uma integral. Tá? Daí é tranquilo. Agora, quando tiver resistores, daí muda um pouco. Tá? Que é o que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Beleza? Pausa para absorção. Dúvidas, perguntas?
Tranquilo? Tá todo mundo aí ainda? Todo mundo com muita fome? Vamos por aí, Net. Por aí? Nós temos 10 minutos ainda. Vou só terminar o conteúdo ali, que tem mais uma coisinha bem rapidinha. Daí eu já vou dar um exercício para vocês fazerem, para vocês entregarem na próxima aula. Que daí vocês já olham essa parte aí. Tá louco, tipo. 10 minutinhos aqui, ó, rapidinho. Outra coisa. Tem um aviso para dar. Sexta-feira e segunda-feira da próxima semana, eu vou estar de férias, tá? Eu vou na sexta e na segunda. Por quê? Porque eu dou aula no técnico à noite e no técnico à noite tá com outro calendário diferente. Então é as férias do técnico. Então eu vou tirar 5 dias de férias agora no meio do ano, tá? Daí como é que nós vamos recuperar isso aí? Eu pensei em gravar a aula na quinta-feira, tá? E daí na outra semana eu gravo na terça. Nossa, se eu não der essas 2 aulas, nós não vencemos o conteúdo. Tá? Tem que ser dadas as aulas. Então a pergunta é se vocês querem ter essa aula na quinta de tarde, daí quem puder assiste na hora, quem não puder assiste a gravação. Tá? Ou quinta de noite. O que vocês acham? Guilherme, eu sei que tem aula de noite. Eu tenho, professor, mas eu também tô de folga do técnico. Tu tá de folga do técnico também, né? Todo mundo de folga. Ia Então, desmentir, não, mas ele já ia desmentir ali agora. pra mim, tanto faz. Pode ser quinta. Eu tô livre. Tanto faz. Tá, acho que o Alisson deve trabalhar de tarde. Sim. Ele faz, Escolha me trabalha. dizer de tarde, professor. Quem puder assistir de tarde, quem não puder assistir de noite. Tá, pra mim era melhor se fosse de tarde. Faz de tarde, eu assisto depois. Eu dou joinha nos vídeos lá depois. Tá, beleza. Eu também tô dando joinha também. Tá, bom, valeu. Só falta mais 800 horas de visualizações para mim ser monetizado, né? A gente faz um loop infinito aqui. Deixa ligado o computador assistindo. Tá, então eu gravo na quinta de tarde. Para mim é melhor, porque de noite vai ser meio corrido. Tá, daí... Normal, daí. Tá. Para forçar vocês a dar uma estudada nesse material aí até quinta, tá? Tem só uma continuação essa parte não precisa do integral, daí é mais fácil, tá? Que é a associação de capacitores, tá? Essa associação é bem tranquila, tá, pessoal? Tá? Que quando a gente, na prática, se usa bastante também, tá? A gente colocar mais do que um capacitor em algumas aplicações. Tá? O porquê disso vocês vão ver mais para frente no curso, tá? Mas em algumas situações a gente tem que usar 2 capacitores de tecnologias diferentes, tipo um de filme e um de eletrolítico, tá? Porque um tem uma capacidade de descarga maior que a outra, tá? Depende da situação. E daí a gente precisa saber qual que é a capacitância equivalente quando a gente usa vários capacitores, tá? Então a primeira associação, semelhante àquela dos resistores, é a associação em paralelo, tá? Na associação paralelo, pessoal, nós colocamos vários capacitores nessa configuração aqui, ó. Então a tensão em todos eles é a mesma, tá? Mesma tensão em todos. Então, esses N capacitores vão se comportar como se fosse um capacitor equivalente. Um CEC aqui. Tá? E aí? Então, o que vai acontecer? Se a gente pegar tudo isso aqui e chamar isso aqui de um nó, né? Então, a corrente que está entrando vai se dividir entre esses N capacitores. Né? Então, a corrente I1 vai se dividir em N capacitores. Tá? Quanto que é a corrente num capacitor? É a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? Então, na corrente 1 é a corrente do capacitor 1, da 2 é do capacitor 2 e assim por diante. Tá? Só que a tensão em todos eles é a mesma. Está todo mundo em paralelo, a tensão é a mesma. Então, eu coloco essa derivada aqui em evidência. Tá? Então, fica assim. Então, ficou a derivada aqui em evidência e os capacitores se somam aqui. Tá? Então, a corrente total daqui tem que ser igual à corrente total daqui. Tá? Porque os 2 circuitos têm que ser equivalentes. Então, a corrente que vai para... se esse capacitor equivalente é igual a esses N capacitores, então a corrente da fonte vai ter que ser igual nos 2 circuitos. Então, eu peguei a equação da... Porque a corrente nesse cara aqui é I igual a C equivalente vezes a derivada da tensão.
Tá? Então, eu igualei essa corrente aqui com a corrente do circuito da esquerda. Tá? Então, ficou C a derivada, e daí vezes a capacitância equivalente. Então, eu corto as derivadas aqui, ó, sobra aqui a capacitância equivalente em si a soma dos capacitores. Tá? Isso aqui eu posso fazer essa mesma análise para resistores, é a mesma coisa. Tá? Então, quando eu coloco capacitores em paralelo, é o contrário dos resistores. Tá? É o contrário dos capacitores. Então, capacitor em paralelo, eu somo as capacitâncias. Tá? Eu somo as capacitâncias. Barbada, né? Bem tranquilinho. Por quê? Porque se eu coloco os capacitores em paralelo, pessoal, ó, vocês viram lá que quanto maior a área de placa dos capacitores, maior a capacitância. Quanto maior ele for, né? Então, quando eu estou com os capacitores um do lado do outro, é como se eu encostasse aqui os dois capacitores, ó, e ficasse uma placa maior, né? Tá? Isso é bobagem só para lembrar, né? Tá? Mas o capacitor equivalente, o paralelo, é a soma dos capacitores. Tá? E quando eu tenho capacitores em série, pessoal, tá? É bem semelhante também. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu teria que fazer uma malha aqui dentro, ó, e a tensão de todos os capacitores, a soma deles é igual à tensão da fonte. Tá? Então, substituindo, o que é a tensão num capacitor? Ele é 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente. Tá? 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente mais a condição inicial dele. Tá? Mais a tensão inicial. Como é um circuito série, a corrente deles é toda a mesma. Tá? Então, esse I aqui, ó, é a mesma para todos eles. Ó. Então, essa integral aqui, ó, é a mesma para todos eles. Ó. Então, eu coloco a integral em evidência. Tá? Então, ficou 1 sobre as capacitâncias mais as tensões iniciais. Tá? E desse circuito aqui, ó, como é que é a equação dele? A tensão é 1 sobre o capacitor equivalente igual a integral da corrente. E como os dois são equivalentes, as correntes são iguais. Tá? Então, eu vou igualar essa tensão desse circuito aqui ó, com esse aqui. Tá? Com esse aqui. Tá? Daí eu vou cortar as integrais. Ó. Vou cortar as integrais e essa tensão aqui é a soma desses caras aqui. Tá? Então, fica uma equaçãozinha assim. Que é igual à equação do paralelo dos resistores. Tá? Eles são invertidos as equações. O série é a mesma equação do paralelo dos resistores. Tá? Beleza? Então, a consequência disso é que quando eu coloco capacitores em série, pessoal, eu acabo diminuindo, tá? Diminuindo a capacitância equivalente, tá? Que é o contrário dos resistores, né? Lá, quando eu tenho paralelo de resistores, eu diminuo a resistência equivalente, né? Aqui é o contrário, tá? Ok? Então, para que eu usaria isso aqui se eu colocar em série? Eu vou diminuir as capacitâncias equivalentes, tá? Eu faço isso porque daí eu consigo somar as tensões, ó. Então, se eu tenho um capacitor que suporta 1000 volts, colocando 2 capacitores de 1000 em série, tá? Eu consigo ter um capacitor equivalente que suporta 2000 volts. Tá? Então, quando é que eu uso... Se eu quero aumentar a capacitância, eu coloco capacitores em paralelo. Tá? Agora, se eu quero aumentar a tensão que eles suportam, eu coloco em série. Né? Daí eu vou ter que acabar botando mais outros capacitores ou capacitor de capacitância maior para compensar a queda de capacitância. Mas eu consigo suportar tensões maiores. Por exemplo, tem alguns circuitos que usam capacitores ligados na rede de alta tensão lá para corrigir reativo, lá, que é outro negócio que precisa ver em circuitos 2. Daí eu preciso ter um capacitor que suporta 15.000 volts. Tá? Então eu boto 5 capacitores de 5.000, por exemplo. 3 capacitores de 5.000, daí suporta essa tensão. Tá? Então, cada capacitor tem uma tensão máxima que ele suporta e não pode ser excedida, senão vai acabar queimando o capacitor. Tá? Isso daí também se encontra em soldador elétrico, né, professor? Qual dele? Depende do tipo. Capacitor em série? Sim, em fontes de computador também tem alguns que usam. Tá? Tem vários circuitos que usam. É menos comum do que capacitor em paralelo. Tá? Mas geralmente é quando o meu capacitor não suporta a tensão máxima. E no caso das fontes, ele tem um circuito dobrador de tensão lá para funcionar em 110, 220, dependendo da situação. Que daí pode utilizar uma configuração em série lá. Mas em soldadores, qual tipo de soldador que tu fala?
Ixi, Oi? professor. O meu tio tava abrindo um e ele só me mostrou. Tá, mas depende Depende se é aqueles soldadores eletrônicos lá, daí tem que ver a configuração lá, mas... Isso, daí ele me falou que entra 220 volts e sai uma quantidade muito alta de voltagem para poder soldar, né? Tá, é que depende. Tem alguns lá que, na verdade, parece que é tensão alta, mas na verdade é porque para tu soldar, tu precisa de corrente, tá? Então, Aham. soldador geralmente tem uma corrente bem alta, e daí geralmente é diminuindo a tensão. Geralmente a tensão de saída é bem baixa, Até o contrário. é o contrário. Enquanto para tu fundir um material, né? Porque vai ter a corrente passando pelo eletrodo e o eletrodo tem uma resistência. Então lá é a potência que vai ter no eletrodo, que é o que vai fundir o eletrodo, é R vezes I ao quadrado. Então eu tenho que subir bastante a corrente para conseguir ter uma potência alta e fundir o eletrodo. Tá? Porque a corrente está passando em série, né? Então a corrente é mais ou menos fixa, depende do circuito. Mas esses capacitores depende do tipo do conversor. Tá? Esse conversor aí vocês vão ver numa disciplina específica aí. Tá? Até o professor Douglas, que é coordenador do curso, ele trabalhou na empresa, na Balmer, que é em Ijuí, que fabrica ainda, né, soldadores eletrônicos. Né? Tá? Então ele tem bastante experiência nessa parte. Ok? Então assim, ó, pessoal, aqui nós vamos ter exercícios de associação de resistores da mesma forma que vocês viram lá em associação de resistores. É a mesma coisa. Tá? Só que agora vocês têm que tomar cuidado com as capacitâncias aqui, ó, tá? Com a equação das capacitâncias. Então, quando eu tenho um circuito agora paralelo, eu somo as capacitâncias. Tá? Paralelo soma as capacitâncias. E quando eu estiver em série, eu uso aquela equação que eu mostrei antes lá, nessa aqui, ó, tá? Que é a mesma dos resistores. Ou quando eu tiver apenas dois, eu posso usar o produto dividido pela soma. Tá? Da mesma forma que é visto lá em associação de resistores, tá? Só que invertida. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu também é a mesma coisa. Ó. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que identificar o que está em série e o que está em paralelo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês conseguem ver que esses dois capacitores aqui estão em paralelo, tá? Porque a tensão em cima deles aqui ó, é a mesma, tá? Então, aqui vocês vão fazer um paralelo. Então, vocês vão usar a equação da soma, tá? Então, aqui vai ficar 50 microfarads mais 70 microfarads, vai dar 120 micro. Tá? E aqui vocês vão fazer um série, por exemplo, ó, porque a corrente aqui é a mesma no C13 e no C5. Tá? Então, o série desses dois caras aqui, vocês vão usar essa equação aqui. Ó, tá? Então, o série vai diminuir a capacitância equivalente. Ó. Antes tinha 60 micro e 120, o equivalente vai dar 40 micro. Tá? Vai dar um série. E o circuito vai ficar assim, vai ficar aquele C12, o C4 e o C35 aqui, 3 e 5. Tá? Eu coloquei uma foto ali no grupo ali do capacitor, aquele da entrada da fonte ali. Ah, já olha. Só vou terminar aqui mais 2 slides que daí já está pronto. Tá? E daí aqui o pessoal faz um série, tá? Deu um C35 40 micro, tá? Depois faz um paralelo aqui também. Tá? Então, agora, essa parte de identificar o que está em série paralelo, vocês já sabem. Agora, a questão é usar a equação correspondente. Tá? Então, aqui vai fazer um paralelo, aqui vai somar as duas capacitâncias. Né? Então, o capacitor em paralelo aumenta a capacitância. Tá? O somar vai dar 60 micro, vai ficar 60 em série com 120. Tá? Vai dar 40 micro no final. Tá? Então, todos aqueles capacitores lá viraram um capacitor de 40 micro. Ok? Então, assim, ó, na prática, pessoal, a gente só usa um capacitor em paralelo ou um em série. A gente dificilmente vai fazer uma associação maluca daquelas ali. Tá? Isso aqui é um exercício, o pessoal da educação fala que é um exercício lúdico, né? Que é para vocês entenderem a ideia. Tá? Mas na prática, a gente não faz associações malucas. Assim. Vai ser alguns em série e alguns em paralelo. E deu. Não vai ficar inventando associação maluca. Tá? É mais para vocês entenderem a ideia. Tá? Ok? Então, aqui tem um exemplo 2, esse aqui não está resolvido, mas na lista 1 vai ter alguns desse tipo de exercício. Eu vou colocar já no Moodle, hoje ou amanhã no máximo, e daí eu vou pedir para entregar um desses mais simples aí para vocês já ir se acostumando a fazer. Tá?
Vou pedir um de associação e um de com a fonte de tensão, o corrente lá e o capacitor. Tá? Para vocês fazerem essa semana aí já, para vocês forçar vocês a dar uma estudadinha. Assim. Tá? Já imagina os labirintos, né? Que vai vir. Tá. Então, não, tem que cobrar, senão vocês não vão estudar isso aí. E essa parte aí tem que dar um pega bom aí, porque... Então, até agora foi a parte tranquila, né? Foi a parte só com tensão e corrente. Quando bota resistores no meio, que daí fica legal. Daí dá umas equações bem legais. Né? Tá? Que nós vamos ver, então, na quinta-feira de tarde. Né? Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui que é foto. Ah, sim, tá, esse circuito aí. Não sei se tá em série ou tá em paralelo ali. Teria que ver o circuito embaixo. Mas eu acho que deve estar em paralelo ali. Tem entra os fios vermelhos ali passa pelo fusível ali, daí tem 4 diodos ali na foto, ó, que é o retificador, e depois vai para os capacitores de filtragem. Tá? Esses capacitores são capacitores eletrolíticos. Tá? E daí vai... Provavelmente sejam em paralelo. Show! Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tudo tranquilo? 12h33. Olha que beleza. Que beleza. Tudo tranquilo? Vocês estão mais quietos que o normal. É fome, pessoal? O Thiago nem fala mais nada, tá azul. Eu diria preocupação. É. Faz parte. Faz parte. Parar de gravar aqui, daí dá pra falar bobagem.